Prestes a ser anunciado, o novo treinador gremista Pedro Caixinha fez alguns pedidos ao tricolor antes da assinatura. E depois da vinheta, eu te conto quais foram eles, dentre salários, cláusulas e até mesmo jogadores. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar sobre o contrato de Pedro Caixinha, como desenrolou a situação com o Grêmio, as negociações para ele ser de fato o treinador gremista que está prestes a ser anunciado, como desenrolou tudo isso, os pedidos que foram feitos, jogadores indicados, questões contratuais. Mas antes eu quero que tu deixe teu like, te inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada daquilo que a gente traz aqui diariamente. Gente, o Caixinha está prestes a ser anunciado pelo Grêmio. A qualquer momento, inclusive no meio deste vídeo que eu estou gravando, pode sair aí a nota oficial do Grêmio de anúncios, todas aquelas brincadeiras nas redes sociais. Mas tudo isso se desenrolou através de negociações. A gente sabe que o Caixinha não foi e nunca foi o ficha 1 do Grêmio favorito, mas ele acabou se tornando com o contexto que o Grêmio foi se inserindo dentro das negociações com outros técnicos. E com isso, o Grêmio foi fazendo a negociação. O Caixinha foi o único, por exemplo, que aceitou esse 1 ano de contrato que o Grêmio previa. Foi o único que aceitou um salário que o Grêmio poderia pagar também. Foi um dos que aceitou o tamanho que o Grêmio tem na temporada de disputa de uma Sul-Americana, um elenco que não vai ser financeiramente injetado, não vai ter muitas grandes contratações. Então tudo isso foi uma negociação que fez parte do ambiente para trazer o Pedro Caixinha. Mas o treinador português também fez alguns pedidos e não só aceitou as coisas. Por exemplo, ele tem uma cláusula de renovação caso atinja metas na temporada. Uma delas que eu sei é a classificação do Grêmio para a próxima Libertadores, para a Libertadores de 2026. Então, se o Caixinha for muito bem no Campeonato Brasileiro ou acabar ganhando, por exemplo, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, ele tem uma renovação automática de mais 1 ano de contrato, o que ficaria para a próxima gestão, mas, no meu ver, não é um problema, né? O próximo presidente do Grêmio não vai se incomodar de ter um treinador como o Caixinha, que foi altamente aprovado na temporada, né? Então, é uma forma com que o Guerra achou de fazer com que o Caixinha aceitasse esse 1 ano de contrato, claro, com essa renovação através de metas orçamentárias. Outro ponto que a gente tem que trazer aqui é a questão salarial, né? O Grêmio trabalhava com um salário de 1,5 milhão para o Renato, e o mercado sabia disso. Então, existia também essa pedida alta pela comissão do Renato, que vinha aqui e ganhava também muito bem. O Renato ganhava 1,5 limpo, né? Então, o primeiro pedido do Caixinha, ele veio mais ou menos nessas bases, de quase 1 milhão para a sua comissão inteira. Mas o Grêmio sabia que o Caixinha ganhava ali cerca de 300 a 350 mil lá no Bragantino, e aí as coisas foram evoluindo para uma negociação, o Grêmio pechinchando de lado, o Caixinha pechinchando do outro, e o Grêmio conseguiu fechar com o Caixinha por cerca de 1/3 daquilo que se pagava para o Renato. Então, se fala entre 500 a 600 mil reais por mês para a comissão inteira do Caixinha, que vem acompanhado do seu fiel escudeiro, o Pedro Malta, que é um português que ele conheceu lá na faculdade que ele fez sobre treinadores lá em Portugal, e também do José Bellman, como preferirem, um espanhol que foi goleiro e hoje é treinador de goleiros do Pedro Caixinha. O Grêmio ainda vai procurar a sua comissão permanente, isso não vai influenciar em nada daquele projeto que o Grêmio tinha, por exemplo, de trazer o Rogério Dias para ser o seu preparador físico, até porque o Caixinha, que vinha com uma comissão com um preparador físico grego, acabou se desfazendo dele, hoje não faz mais parte do trabalho e da composição da comissão do treinador português. Então as coisas mudaram um pouco, por isso o Grêmio também já tem o Rogerinho encaminhado para ser o seu coordenador da preparação física e, de certa forma, até o preparador físico principal ali do time do Caixinha. O Caixinha também tem outros pontos que a gente tem que trazer aqui, tá? Por exemplo, a primeira indicação de jogador. A informação é trazida pelo Caliel Dornelles, o Raul do Bragantino, volante, que começou muito bem a carreira, foi um dos principais jogadores, se não me engano, do Brasileirão de 21 ou 22, e aí sofreu uma lesão muito grave, voltou a atuar muito bem, tá com o contrato se encerrando por lá, e teve uma indicação aí do Pedro Caixinha para que o Grêmio trouxesse ele. É uma negociação difícil, porque ele já estava meio acertado e apalavrado com o Atlético Paranaense. Então tem toda essa questão também que a gente precisa ficar de olho, mas surgem as primeiras indicações. Podem ter mais, inclusive se falou aí de outros nomes que agradariam,
mas no momento o único que foi vazado e revelado foi o do Raul. Outro nome que teve na pauta do Caixinha, mas já é um jogador do Grêmio, é o Nathan Fernandes, tá? Em abril desse ano, o Bragantino tentou a contratação do Nathan Fernandes com aval do Pedro Caixinha, que avaliou bem o jogador. Não foi um pedido dele especial, mas também acabou passando ali pelo aval, pela assinatura do treinador português, que o Bragantino tentou fazer ali uma oferta de 4,5 milhões de euros pelo Nathan Fernandes. O Grêmio acabou rejeitando, queria um pouco a mais, e ele acabou continuando no Grêmio. Hoje eles vão se encontrar finalmente, dessa vez vestindo a tricolor, né? Então pode ser que seja um cara aí que ganhe oportunidades com o Caixinha. Como a gente já disse aqui em oportunidades nas lives, já tem outros vídeos, o Caixinha é um cara que gosta de trabalhar com jogadores jovens, com vigor físico, com intensidade, então vai poder utilizar o Nathan Fernandes também por aqui. Isso é um pouco de como vem o Caixinha para Porto Alegre, né, com a sua comissão, quanto ele vem ganhando, as questões contratuais, para te entender de que forma o Grêmio construiu essa negociação com o treinador português, que, como eu disse, deve ser anunciado em breve. A gente segue atualizando tudo por aqui e eu sempre te peço para tu deixar o teu comentário. Tu tá feliz e aliviado com a contratação do Caixinha? Já tá abraçado no caxinismo? Diz aí para mim. Beijo!